Não é sobre vencer, é sobre aguentar em pé. Todo mundo acha que a vida é sobre vencer. Vencer no trabalho, vencer nos relacionamentos, vencer nas redes sociais. Mas a verdade é que a vida não é uma competição. Não tem troféu no final, não tem medalha de ouro e o que chamam de sucesso na maioria das vezes é só uma fantasia vendida para te deixar cansado, ansioso e com medo de falhar. Rocky Balboa já dizia: não se trata de quão forte você bate. Se trata de quão forte você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. É isso, a vida é uma porradaria silenciosa. Você acorda, tenta ser uma pessoa melhor, tenta fazer o certo e ainda assim apanha. Apanha da conta atrasada, apanha da rejeição, apanha da ansiedade que não te larga nem quando tudo tá indo bem. E aí você percebe, vencer é continuar de pé. Tem gente que nunca venceu uma competição, mas venceu a depressão. Tem gente que nunca ficou rica, mas venceu a vontade de desistir. Tem gente que nunca foi famoso, mas venceu a solidão todo santo dia. Essa é a verdadeira vitória. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. É fácil seguir quando tudo dá certo. O difícil é quando a vida vira um campo de batalha e você só tem a si mesmo. Sabe quem entende isso bem? O Itachi Uchiha. Ele não buscava aplauso, ele não queria fama, ele não queria vencer. Ele queria aguentar, manter o mundo em equilíbrio, mesmo que isso significasse ser odiado, mesmo que isso custasse a própria vida. Porque às vezes a maior força é continuar mesmo quando ninguém entende o que você está carregando. A verdade é que ninguém te prepara para a realidade. Você cresce ouvindo que precisa ser o melhor aluno, o melhor filho, o melhor funcionário. Mas ninguém te ensina que você vai falhar. E que falhar faz parte do processo. Tyler Dunder, em Clube de Luta, fala uma verdade incômoda. Você não é o seu emprego, você não é o dinheiro que tem no banco, você não é o carro que dirige, você não é o conteúdo da sua carteira. Você é aquilo que sobra quando tudo desmorona. Você é a pessoa que ainda escolhe levantar mesmo com os joelhos sangrando. E aí entra outro ponto: a comparação. Você abre o Instagram e parece que todo mundo tá vencendo. Todo mundo sorrindo, viajando, amando. Mas sabe o que ninguém mostra? As noites em claro, as crises existenciais, as vezes que quiseram sumir e não puderam. A verdade é que muita gente só tá em pé por teimosia. E isso, meu amigo, já é heroísmo. Mestre Hugo uma vez disse no desenho Kung Fu Panda: o passado é história, o futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Essa é uma das lições mais difíceis de entender. Você não precisa estar vencendo o tempo todo, você só precisa aguentar mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma decepção, mais um desafio. E no final das contas, isso é ser forte. Não se engane, o mundo é cruel. Às vezes você dá o seu melhor e ainda assim perde. Às vezes você ama com tudo e ainda assim é deixado. Às vezes você planeja tudo e tudo dá errado. Mas é nesses momentos que o espírito se fortalece. É quando você continua, mesmo sem vontade, que nasce a coragem verdadeira. A coragem de existir. Sabe o que Guts de Berserk representa? A raiva que vira persistência. A dor que vira força. O caos que vira vontade de continuar andando, mesmo quando tudo tá escuro. O Guts não tá tentando ser herói, ele só tá tentando sobreviver. E isso é mais do que suficiente. Tem um provérbio japonês que diz: cai 7 vezes, levanta 8. Esse é o segredo. Você vai cair várias vezes, mas cada vez que você se levanta, você manda uma mensagem silenciosa pro mundo: eu ainda tô aqui. Sabe de uma coisa? Tem beleza nessa luta silenciosa. Tem poesia em cada passo dado com dor. Tem grandeza em cada pessoa comum que escolhe continuar mesmo sem aplauso, sem likes e sem recompensa. Tem honra em resistir. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa vencer pra ser alguém. Não precisa ser perfeito pra ser forte. Na verdade, os mais fortes que eu conheço são aqueles que vivem com cicatrizes, que não desistem mesmo quando tudo manda desistir, que continuam se levantando mesmo quando não tenham mais forças. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: não são as coisas que nos machucam, mas a nossa interpretação delas. E isso é libertador. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. Você pode escolher continuar. Você pode escolher acreditar mesmo com medo. Você pode escolher recomeçar mesmo cansado. E isso, no mundo de hoje, é mais revolucionário do que qualquer vitória. Então, da próxima vez que você sentir que não está vencendo, lembre-se, você ainda está de pé, ainda respira,
ainda tenta, e isso já te faz um campeão. Seja como Zuko de Avatar. Ele caiu várias vezes, foi rejeitado, perdeu o rumo, mas nunca deixou de lutar pela própria redenção. Ou como Luffy de One Piece, que ele já apanhou, já perdeu amigos, já chorou, mas nunca deixou de seguir em frente com o sorriso mais teimoso do mundo. A vida não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem aguenta continuar quando ninguém mais consegue. É sobre levantar do chão mesmo com o coração quebrado. É sobre seguir mesmo sem ter todas as respostas. E se você chegou até aqui, parabéns. Você já entendeu a lição que muitos passam a vida inteira tentando aprender. Não é sobre vencer, é sobre continuar em pé. Mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo chorando, você ainda está aqui. E isso já é uma baita vitória. Você já percebeu que as pessoas mais fortes que você conhece realmente se dizem fortes? Elas não se exibem, não gritam, não falam que aguentam tudo. Elas apenas vivem, silenciosamente, persistindo. Isso porque a verdadeira força não faz barulho. Ela se mostra nas atitudes pequenas. No pai que acorda cedo todo dia mesmo cansado. Na mãe que sorri para não preocupar os filhos. Naquele amigo que finge tá tudo bem só para não pesar o ambiente. Essas pessoas não querem medalha, elas só querem aguentar mais um pouco, e isso é extraordinário. Lembra do Eren Yeager, do Attack on Titan? Por fora parece alguém movido por ódio, mas por dentro é alguém tentando manter o controle em meio ao caos, tentando proteger os poucos que ama, mesmo sabendo que a batalha é praticamente impossível de vencer. Eren representa todos nós, quando a vida vira um campo de guerra e a única coisa que nos mantém de pé é a promessa de um futuro melhor. Aguentar em pé não é sobre frieza, é sobre sensibilidade sem colapso. É chorar, mas ainda assim levantar da cama. É ter crises, mas ainda assim cumprir o que precisa ser feito. É querer desistir, mas continuar mesmo assim. Isso é força emocional. Isso é maturidade. Isso é grandiosidade. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, dizia: a aceitação do que não pode ser evitado é o primeiro passo da sabedoria. E o que não pode ser evitado? A dor, a perda, o fracasso, a incerteza. Não tem como fugir disso, mas tem como enfrentar com dignidade. E dignidade é aquilo que ninguém te dá. Você constrói dentro de você. Enquanto muitos vivem como se fossem invencíveis, os sábios são diferentes. Como, por exemplo, o jogo da vida não é sobre não cair. É sobre aprender a levantar com mais sabedoria do que antes. Lembra do Jiraiya, do Naruto? Ele falhou, foi rejeitado, perdeu amigos, mas nunca perdeu o bom humor. Nunca perdeu o espírito de lutar por um mundo melhor. E no fim, mesmo não vencendo no sentido clássico, ele inspirou gerações. Esse é o tipo de vitória que não aparece no Instagram, mas que muda o mundo. Às vezes o mundo vai te chamar de fraco por chorar, mas saiba, só os fortes choram e continuam. Só os fortes caem e aprendem. Aqueles que fingem que não sentem, esses sim, estão quebrando por dentro. Você não precisa parecer forte, você só precisa continuar. Viktor Franklin, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu algo inesquecível. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É isso. Tem momentos em que tudo parece fora do nosso controle, mas sempre existe algo que você pode controlar: a sua reação. E nesse ponto entra algo importante. Pare de esperar que os outros entendam a sua dor. A verdade é que nem sempre vão entender, e tá tudo bem. Nem todo mundo precisa compreender sua luta. O importante é você saber o que tá carregando, e saber que ainda assim você tá seguindo. O mundo tá cheio de discursos sobre fazer mais, ser mais, vencer mais, mas talvez o que a gente mais precisa é aprender apenas a ser, mesmo com medo, mesmo com falhas, mesmo imperfeito. Lembra do BoJack Horseman? Um personagem quebrado, autodestrutivo, cheio de contradições, mas ainda assim tentando. E no fundo, é isso que somos, uma bagunça tentando dar certo. Não somos heróis invencíveis, somos sobreviventes corajosos. Você que tá ouvindo isso agora pode não ser o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente, mas você é resistente, e resistência é uma forma de amor. É dizer pro mundo: eu ainda acredito que vale a pena tentar. Então, se hoje tá difícil, se tudo parece pesado, respira fundo. Lembra, você não precisa estar no topo da montanha, você só precisa continuar escalando, um passo depois o outro, mesmo devagar. E se te perguntarem: mas você venceu na vida? Responda com a cabeça erguida: ainda não desisti. Se manter de pé já é uma vitória que poucos conseguem. Continue, um dia tudo isso vai fazer sentido.